nossa convidada do programa hoje, só ela, exclusivamente uma entrevista especial, falando dessa nova fase como empreendedora, nova fase como mulher, Cláudia Claudino. A Cláudia, ela dispensa as apresentações em vários estados do Brasil por conta da repercussão de todo o grupo Claudino, né, da atuação, da geração de emprego, da história do Grupo Claudino. Ela é diretora da Claudina S.A., empresária do Grupo Claudino que eu mencionei. Quando ela começou a trabalhar muito cedo, ela tem uma inspiração, né? Sempre teve uma inspiração, que foi o seu João Claudino na vida dela, e a Dona Socorro, que a inspirou de um modo único e que a gente vai contar aqui no nosso programa. É advogada, é formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí, mas ela não para de aprender. Ela não para de se qualificar, ela não para de se desafiar. E está, inclusive, numa nova fase, e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Cláudia, bem-vinda ao nosso programa. Maia, agradecida por estar aqui, né? Mais uma vez com você. Exatamente. Você esteve na primeira fase, né? Exato. Foi pé quente ali, trouxe sorte para a gente, assim que a gente estava começando esse projeto. E hoje está aqui trabalhando mais do que nunca, né, criando mais do que nunca, se desafiando mais do que nunca. Eu acho realmente incrível a força que você tem, o dinamismo e a disponibilidade. Porque, Cláudia, na sua posição, quando eu digo posição sobre todos os aspectos, como mulher, como empresária, como alguém que administra e tem ali, está no board da sua própria vida. Você poderia estar morando em outro país, você poderia estar viajando, você poderia estar dedicada exclusivamente só a um projeto ou só à família, mas você continua, tipo assim, a vida para você é um desafio e você encara e vai se reinventando. Como é que faz isso? Maia, eu sou uma pessoa que eu não consigo parar. Mesmo durante a pandemia, eu quero dizer que eu não parei. De imediato, eu busquei formas até de ajudar naquele momento, principalmente os profissionais de saúde, que tinham assim, uma deficiência muito grande de material, de EPIs, e através da Daniela, amigos médicos dela, então nós tivemos a ideia de produzir na Guadalajara material, então assim, eu não parei realmente. E eu não sou uma pessoa de ficar parada. Nunca foi, né? Não, nunca fui. Eu me lembro que, às vezes, final de semana, quando mamãe me ligava, ela disse, você está em casa? Eu estou, mamãe. Está fazendo o quê? Antes de eu responder, ela já dizia, mulher em casa sempre tem o que fazer, então parada você não está. Então, eu sempre fui uma pessoa de estar sempre em atividade constante. E atividade em todos os sentidos. Por quê? Porque lá em casa nós fomos criados tendo o exemplo de papai para o trabalho e mamãe sempre dedicada à família também. E aos outros. E aos outros. Então, assim, foram 2 exemplos para nós de trabalho realmente e de doação e de servir. Você ainda hoje, eu lembro que você assumiu todos os projetos, os compromissos, as responsabilidades, a missão da Dona Socorro, né? E de uma forma tão interessante, Maia, que depois do falecimento dela, que muita coisa que ela fazia, a gente não tinha conhecimento. E no dia a dia, alguns eu já sabia, mas ao longo do tempo foi aparecendo. A Dona Socorro contribuía com a entidade tal. A Dona Socorro me ajudava nisso. Ou seja, era além do que você tinha conhecimento. Era além do que a gente sabia. Porque mamãe era daquelas pessoas realmente que ela fazia no silêncio dela, quieta. Era o jeito dela fazer. Era o jeito dela servir. Então, eu dei continuidade a esse trabalho dela e procurei me formar cada dia mais como eu poderia servir também. E aí muitas ideias foram surgindo, muitos projetos, e hoje mesmo eu conversando com uma pessoa, e disse, olha, eu estou com uma ideia assim, 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 na entidade tal, da gente fazer isso. Então assim, por quê? Porque eu descobri, até através de uma frase de Mahatma Gandhi, que ele diz que a forma da gente se encontrar é servindo.
A partir do momento que a gente passa a servir, a gente se encontra. E eu me encontrei servindo. A dona Socorro, ela foi uma das primeiras pessoas. Eu tenho um curso de gerenciamento de voluntariado, né, em Bimorumbi. E eu lembro que quando eu estava fazendo esse curso, dentro do mapeamento, que era um exercício que a gente fazia de quem é voluntário na sua cidade ou no seu estado, ou como que você lida com isso, qual é o perfil do voluntariado. Ela se encaixava na pessoa atualizada em relação ao que era ser voluntário, porque ela não fazia caridade, ela era solidária. Ela não só entregava o que a pessoa precisava, fosse alimentação, fosse ligada à educação, fosse livro, fosse recurso financeiro, fosse uma internação, um exame. Ela não tinha só um público definido, parecia o Grupo Claudino, não tem um público definido. Então, assim, ela era uma voluntária de alto nível, e pela formação dela, inclusive, Sim. né? Mamãe, antes de casar com o papai, ela tinha um cartório na cidade dela, né? E ela fazia até um trocadilho. Deixei o cartório pelo casório. Não sei se foi vantagem, né? Então, assim, ela era formada, mas a forma que mamãe atuava era bem interessante. Porque, como você diz, ela participava não somente no contribuir com ela algo, acompanhava, mas ela se preocupava com as pessoas. Ela era muito comprometida. Se ela ia para a igreja, ela gostava muito de assistir a novena lá na Vila Operária. Então, se era um momento, um horário de muito cheio, mas ela se preocupava. Se chegava uma pessoa que precisava de um lugar no banco, ela ia logo resolver, pedia para alguém dar o lugar. No DNA então, dela. assim, onde ela chegava, ela procurava ajudar de alguma forma. Eu acho que para você, assim, a gente começou falando da Dona Socorro, porque eu sei o tanto que você assumiu com alegria os projetos dela e como missão. E como você reconhece, pelas conversas que a gente já teve, e como isso produz mudanças nas nossas vidas, né? Então, assim, você tem essa herança maravilhosa da sua mãe, aí você virou avó de 2 crianças lindas. A terceira está chegando em maio. Pois é, a terceira está chegando em maio, eu ia falar, já é avó de 2, já é de 3, né? Já é de 3. Você, na pandemia, você foi um exemplo de empresária, na medida em que vocês pegaram a capacidade de produção, o talento da Dani, o seu como empreendedora, da Daniela e sua filha também, e vocês pegaram a estrutura que vocês tinham para ajudar, né? Vocês abraçaram os colaboradores de vocês, você criou um projeto onde você hoje tem um indicador de felicidade, que a gente vai falar sobre isso, dentro da sua empresa, de felicidade do seu funcionário. Então, quando o mundo ainda estava começando a falar disso, mas não tinha chegado ao Brasil, você já estava atenta a isso e você está agora diante de um desafio que você já está rodando, que é uma empresa de consultoria, de mentoria, de palestras, né? De qualificação de outras empresas. Ou seja, qual a fase vive a empresária Cláudia Claudino hoje? Eu acho que não é uma fase única, se eu pensar assim, tem muitas palavras que podem traduzir Passa um filme, né? A gente passa um filme, assim. Então eu acho que a palavra que define tudo é plenitude, sabe, Maia? A pandemia, ela foi um marco, eu acho, na vida de muitas pessoas, mas na minha vida, ela me fez refletir muito. E se eu já vinha num processo de reflexão, de crescimento, ela acelerou um pouco esse processo. Então, quando a gente vê que tudo passa, que a vida é passageira, que nós estamos aqui realmente de passagem, então eu passei a pensar, eu estou aqui de passagem. Então, o que é que eu estou deixando de mim nessa passagem? De que forma eu posso deixar um pouco de mim nessa passagem? Né? Então, eu busquei não acelerar, mas realizar naquele momento tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu desejava.
Eu estou numa fase de realização muito grande. E dentro dessa fase de realização está o servir. O servir até na amplitude da sua palavra mesmo, né? Daí que surgiu a ideia dessa empresa a de PDL Consultoria e Treinamento Empresarial. Que é uma forma de eu levar para outras empresas toda a experiência que eu adquiri ao longo de todos os anos no Grupo Claudino, mas principalmente na gestão de pessoas, né? Desenvolvendo líderes. Você começou esse trabalho dentro. Aí são fotos que a gente tem da Cláudia fazendo palestras com a equipe dela, falando sobre qualificação, que essa empresa PDL Consultoria e Treinamento Empresarial nasceu dessa experiência dela de desenvolver líderes, que não é uma tarefa simples, né? Então, assim, é uma coisa que eu amo fazer. E ao longo, né, vamos supor, dos meus 35 anos dentro do Grupo Claudino, inúmeras as pessoas que eu convivi, que trabalharam comigo. E é muito gratificante, como, por exemplo, você encontrar um ex-colaborador que trabalhou comigo, como eu encontrei recentemente. Ele saiu já fazem 10 anos. E aí eu reencontrei e perguntei como ele estava. E ele falou da vida, no que ele estava trabalhando agora. E disse, olha, doutora Cláudia, eu quero lhe dizer que eu agradeço muito ter trabalhado com a senhora e tudo que a senhora me ensinou. Naquela época, eu não via o quanto era importante, mas hoje eu sei. Isso é tão importante, né? Porque muito. Valida, o caminho que se escolhe, né? Exatamente. Aí eu disse, inclusive as broncas que eu te dava, né? Ele disse, principalmente, e elas que me fizeram ver o quanto realmente a senhora estava certa e que eu precisava melhorar naquilo. Então, hoje é uma coisa que me ajuda muito. Então, são pessoas assim que hoje estão empreendendo, né? Profissionais liberais que hoje estão. Mas, assim, isso me motiva. E tanto que as empresas, a gente percebe que dentro da PDL, Consultoria e Treinamento Empresarial, nessa área de gestão de pessoas, não existe exatamente um nicho, porque a gestão de pessoas ela está em todas as empresas. Em todas as empresas. É sobre gente. Sobre gente. Então, pequena, média ou grande, de importa. Saúde, de transporte, de alimentação, tudo. Não interessa, de comunicação, não interessa. A dificuldade que se tem hoje nessa área, e é muito importante você pegar a sua expertise que você, na prática, você desenvolveu. Então, você tem uma formação, você é qualificada para isso e você tem a experiência da prática de 35 anos dentro de um grupo que é a nossa maior referência empresarial até hoje, né? Quer dizer, você tem muito a partilhar. Muito, muito. E é exatamente essa partilha que eu quero, através da PDL, Consultoria e Treinamento, transmitir. Né? Preparar os futuros líderes, não só de Teresina, do Piauí, sim, né? Mas de onde Brasil, for, do Brasil. E você teve uma jornada, você despertou para isso fazendo o trabalho que você... E esse trabalho do PDL, eu já venho desenvolvendo ele desde 2006, dentro do Armazém Paraíba. Sendo que ao longo desses anos, principalmente a partir de 2017, 2018, eu reformulei totalmente. Por quê? Porque eu mudei a visão, a abordagem desse treinamento. Eu vi que era necessário trabalhar o ser humano, trabalhar o colaborador partindo do ser humano. Sim. Até chegar às suas habilidades técnicas como profissional. Então, foi aí que, estudando psicologia positiva, estudando a felicidade, e pode-se pensar que não é um tema
de estudo é sim, um tema de tem estudo. Um índice de felicidade hoje no mundo. Então, eu reformulei todo o programa do PDL. Então, metade do tempo de abordagem, do treinamento, é cuidando do ser humano. Até a gente entrar na questão da liderança. Que é o capital humano, né, na verdade. Sim, e né? não dá para separar as habilidades do ser humano, né, o perfil do ser humano do profissional, porque é um ser único. Eu imagino a sua experiência, assim, de saber se a pessoa com habilidade X ou Y, se ela está no lugar certo, a empresa, acho que depois de um treinamento desse, não tenho certeza, eu já vi depoimentos disso, a pessoa sabe se é a pessoa certa no lugar certo, porque Sim. muitas vezes é necessário ter esse alinhamento, e o teu treinamento, ele norteia sobre isso, Exatamente. Né? E outra coisa, Maia, o que é que a gente vê muito no mercado? As empresas contratam pelas habilidades técnicas, mas quando vai para a demissão é muito pelo comportamento. Né? Então, é exatamente trabalhar esse comportamento e juntar, unir com as habilidades técnicas e melhorar exatamente esse colaborador. E desenvolver nele o potencial de liderança que ele tem. Foi uma decisão muito inteligente e generosa, assim, porque eu não conheço no mercado uma pessoa que tenha tanta experiência que resolveu compartilhar essa experiência, se qualificar mais ainda, além de ser empresária, gestora, se dedicar a uma área que é o grande desafio das empresas hoje. A gente vê pessoas que se formam academicamente ou que leem um livro ou que fazem um curso rápido, mas que não têm a experiência. Eu acho que a experiência, ela conta muito sobre o que a PDL, Treinamento e Consultoria, está entregando para o mercado. Muito, né? Muito, Maia. Porque, veja bem, eu, como você falou, eu sou formada em economia, fiz direito, sou advogada, não fiz o curso de administração, mas sou formada pela Universidade da Vida. E o Grupo Claudino é uma grande universidade. Tá? Então, o quanto eu aprendi lá e o quanto eu continuo aprendendo. Sim, né? sim. E só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Verdade. Já dizia Sócrates, né? Sim. Então, de que adianta eu ter tanto conhecimento se está guardado? Tem que partilhar. Tem que partilhar. E vai ser bom para você também, né? Está sendo, né, na verdade. Não, e quanto mais a gente dá, a gente recebe. Quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo. Porque a vida é assim, é um eterno aprendizado. Mas é muito bacana ver você nessa nova fase de se redescobrir, de querer dividir, de aprender, de continuar uma jornada, de não ficar na zona de conforto, sabe? Assim, é inspirador ver você seguindo nessa jornada, é muito interessante. Esses treinamentos, eles duram quanto tempo? Uma empresa, quando ela tem a PDL, consultoria e treinamento, quanto tempo os colaboradores ficam disponíveis? Como é que é feito esse mapeamento? Como funciona? Veja bem, tudo vai depender... O perfil das empresas? O perfil, como você disse, independente do ramo, independente do tamanho, nós fazemos o trabalho. E tudo vai depender da necessidade de cada empresa, da disponibilidade que ela tem de tirar o seu colaborador daquele horário de trabalho para que ele participe do treinamento. É um investimento, né? É um investimento. Eu não digo que é um custo, é um investimento. Até porque, Maia, nós estamos hoje diante da tão falada geração Z. Sim. Que eu estou, assim, amando conhecer essa geração, porque ela vem para nos ensinar bastante. Tá? E é uma geração que ela quer estar no mercado de trabalho, ela quer participar de uma empresa, mas desde que os propósitos dessa empresa estejam alinhados com os propósitos dela. Então, outra palavra que tem se falado muito no momento, propósito. Então, hoje as empresas têm que entender que não basta ela necessitar daquele colaborador, mas precisa que ela esteja preparada para
compreender esse novo colaborador aí do mercado. E esse novo, termina impactando também na questão do cliente, do consumidor. Exatamente. Né, de como essa empresa é vista. Não é só como o empresário vê a própria empresa. Exatamente. Mas qual é a percepção, a reputação que ela tem, E né? assim, a dinâmica quando a gente fala de liderança tem sido assim incrível. Hoje mesmo eu lendo um artigo, falava da nova habilidade que está se esperando dos líderes, que é a versatilidade. Tá? Então, constantemente eu tenho acompanhado artigos falando da necessidade de mudar realmente o perfil da liderança. E hoje, um dos caminhos para isso é o saber ouvir. Falar menos e ouvir mais. Tem que saber ouvir. Né? E tudo isso que eu estou lhe falando aqui, para mim, foi um aprendizado durante toda a minha vida. A Cláudia que você está falando hoje não é mesmo de 10 anos atrás, de maneira alguma. Não é aquela garota que começou com o pai na empresa, não é. Não, que entendia, olha, teve fases da minha vida dentro do Armazém Paraíba que eu entendia que a quantidade de horas era muito importante para trabalhar. Então eu começava a trabalhar às 7 da manhã, terminava às 9 da noite. E era, sabe, naquele piloto... era o máximo, né? Era, naquele piloto automático e tal, e era e como de sábado... você sempre exerceu essa liderança, você terminou desenvolvendo um modelo, né? Sim, também. Só que eu acordei num certo momento e disse, as coisas estão mudando, não é desse jeito, né? E o interessante é que o meu despertar, Maia, foi exatamente no ano que mamãe faleceu. Porque foi um ano que eu tive que me afastar bastante das minhas atividades. E naquele momento eu percebi que eu tinha desenvolvido colaboradores, uma equipe preparada. Porque você precisou deles. E que eu vi que eles estavam preparados para fazer o trabalho que não necessariamente precisava da minha presença como eu achava que precisava. Você percebeu que eles não estavam no piloto automático e você podia delegar e dar autonomia. Então, assim, quem estava no piloto automático era eu. Então, eu disse, epa, então as coisas estão acontecendo. E aí eu passei a ter uma outra visão. É bacana você dividir isso porque mostra, assim, essa jornada, né? Exato. A vulnerabilidade. Quer dizer, não é porque a Cláudia Claudino, do grupo Claudino, resolveu... Não, é uma descoberta. É uma descoberta. Né? Então, e você conta como que foi essa descoberta. Então, acho muito honesto. Eu vi que ali eu precisava trabalhar mais no estratégico. Sim. Né? Sair um pouco do operacional. E foi aí que foi surgindo... Pronto, aí foi daí que eu busquei conhecimento, passei a estudar mais, fazer cursos, fiz cursos sobre felicidade, transformando pessoas e organizações. Fez projetos dentro da empresa. Dentro da empresa, né? Exatamente. Então, mas eu estava aberta para isso. Sim. Né? Eu não resisti, né? Aproveitei aquele momento de dor que foi ao mesmo tempo oportunidade. E você se reinventou. Né? Foi. É muito interessante. Primeiro, deixa eu só compartilhar o endereço, o e-mail da PDL. PDL é pdlliderança@gmail.com. Eu já vou logo dizendo para vocês, a gente inclusive vai botar aí nos caracteres, porque depois a gente vai compartilhar nas nossas redes também, mas eu sei que muita gente já fica vendo a entrevista. Como é que eu faço para falar com a Cláudia? Como é que eu faço para ter a consultoria da PDL, do treinamento e tudo? Então a gente já põe, né, pdlliderança@gmail.com e os outros endereços aí, telefone e tudo, contatos para você. Além de tudo isso, o que eu estava pensando, do levantamento que a gente fez, de todas as coisas que você se envolveu com inovações e responsabilidades,
né? É fundadora de institutos voltados para o desenvolvimento profissional, o Instituto Ciranda do Bem, que promove ações em comunidades de Teresina, voltando a tudo que você ainda faz, que é dentro do Grupo Claudino, né? Trabalho voluntário, campanhas internas de doação de sangue, programa de desenvolvimento de lideranças, que você não é porque você vai fazer em outras empresas, vai continuar fazendo lá, e que terminou nascendo a PDL. Movimento Mudança, que debate ideias de autoconhecimento, com dinâmicas, reflexões, o que mostra que você realmente aprendeu a ouvir. Exatamente. Né? Porque esse movimento mudança, tipo assim, ela leva os temas, gente, e ela discute, escuta as pessoas, e a partir dali ela vai compartilhando esse conhecimento e vai identificando essas lideranças a partir desses perfis. É claro que ela desenvolveu a sua própria metodologia, porque mesmo tendo uma qualificação em psicologia positiva, em todas as coisas que você se qualificou, aí entra a tua experiência para você ter a tua própria metodologia, né? Sim, com certeza. Que isso é que é bacana, é a metodologia própria. Aí a PDL, que é a Consultoria e Treinamento Empresarial, que foi criado para desenvolver, transformar, treinar pessoas de empresas, toda voltada para a gestão de gente, de pessoas e formação de lideranças. E é muito legal, porque assim, é muita coisa, fora os outros projetos. Como é que você tem tempo? Fundo Dona, eu vou ler, gente, porque é muita coisa. Fundo Dona de Mim, Mulheres do Brasil, Associação Mulheres de Negócios do Piauí, é conselheira do CEIR, Movimento Empreender Piauí do MOVE, que a gente já falou aqui algumas vezes, vários títulos e premiações, né? Mérito Renascença do Governo do Estado, Congresso de Mulheres, Empreendedoras do Piauí, eu amo que tem muita coisa de criança, de mulher, título Amiga da Criança. Que bacana isso, eu não sabia desse título. Mulher Destaque, esse eu sabia, da Câmara Municipal, da Academia Piauiense de Letra, Logista do Ano, Troféu Mérito do Logista, Prêmio de Mulher, título Mulher de Ouro do Piauí, né? Muita coisa. Prêmio Cláudia, né? Na categoria da revista Cláudia. Concorri, né? Concorri você concorreu a Xará, né? Na editoria. A Cláudia, a gente está falando que é Xará porque é a revista Cláudia. Ela concorreu numa categoria que era a categoria de negócio. Ela foi finalista em 2011. Título de cidadã piauiense, mérito judiciário, enfim. Eu não sei como... que você dá conta de tantas atividades e como esse reconhecimento chega até você. Qual é o momento assim que tipo cai a ficha e que você para pensar nisso? Quem é? Não, na realidade não, Mai. Eu vou fazendo, tá? Eu não paro e eu sou uma pessoa de muita fé. Eu olho para você, Cláudia, e eu já conversei isso em vários lugares, a gente sempre falando sobre mulheres, né? A mulher é a voz desse século, né? Todos os reportes, as pesquisas mostram que a voz feminina vai ser a voz do século XXI. E eu converso muito isso com mulheres e com homens também nas rodas. Você é como se fosse... você substituiu a sua mãe nessa missão, você é a pessoa que recebe as pessoas numa diversidade que seu pai fazia, ele adorava receber as pessoas. Ele recebia empresários, ele recebia gente simples, ele recebia jornalistas, ele recebia... Então você ficou você é muito acessível, né? Você é tipo uma Trajano aqui do Piauí, entendeu? Do Magalu, uma Luísa Trajano, né? Que é essa mulher forte. Ela é inspiradora, Luísa. Que é inspiradora, né? Então eu olho para você e quando eu vejo você eu nem digo esse dinamismo, né? Fazendo mais, né? Entregando mais. Mas aí eu falo que papai sempre dizia. Que papai, ele ensinava com exemplo, né? Papai, na hora de ensinar, ele era de poucas palavras. Mas ele fazia e eu observava como ele fazia. E ele dizia sempre que tem que gostar do que faz. Quando a gente gosta do que faz, dá tudo certo. E mesmo gostando do que faz, eu acho que você sabe identificar a dor e a delícia. Porque, assim, tudo tem uma porção de dedicação, uma porção de
de você até abdicar de certas coisas para fazer o que se faz, né? Para gostar de fazer o que se faz. E a gente percebe que você dedica tempo às coisas. Sim, né? sim. Então... Mas é incrível, Maia, assim, não tem faltado tempo não, sabe? Você tem conseguido, corre né? um pouquinho, administrar. sabe? Corre um pouquinho. Mas dá uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande, sabe? Quando você vê que aquilo que você se doou, se dedicou, tá fazendo bem a alguém. Isso é muito legal. E que também você se realiza, né? Realiza. Você se realiza. Então, dá vontade de fazer mais ainda. Mas eu aposto como seu tempo de maior alegria com essas fofuras que a gente vai mostrar aí agora. Mostra, gente. Vem a terceira por aí, tá, meninas? Eu sei. São 2 agora. Mostra a foto dos netos da Cláudia, que é também uma outra fase de descoberta. Olha Gabriel que delícia. E a Beatriz. O Gabriel e a Beatriz. E tá vindo aí agora, já tem nome? Lara. A Lara. Lara. Então você 2 netas e um neto. E um neto, por enquanto. Por enquanto, porque ela tá... Olha aí a família toda, que linda. Olha. Que legal, gente. Que família linda, Cláudia, né? Como é bom ver os filhos assim, E né? assim, a Daniele e a Lívia já iniciaram a sua história de empreendedoras. Elas são lojistas agora, né? Com marcas nacionais. Exato. Muito legal, né? A Dani, essa é a Luz da Lua, né? Que elas Luz da Lua e a Pampile. Exatamente. Né? E o José Cláudio mora em São Paulo, trabalha hoje no mercado financeiro também. É um braço direito. Volta a foto de novo que ela está falando de todo mundo, que está a família toda. O Zé Cláudio está no mercado financeiro, né? Que você falou, né? E ali, as meninas com os digníssimos. Exatamente. Também. Primeiro Natal aí da Beatriz. Primeiro Natal. E Gabriel, que graça. O Gabriel é lindo. Que graça. É muito bom ver a família, muito, né? É outra fase, né? É outra fase. Maravilhoso, maravilhoso. E eu amo crianças, né? Acho que tem muito a ver. Você vai passar por outras coisas. Eu acho que a gente, quando é mãe e depois vira avó, aí já tem novas percepções em relação ao mundo. Isso tudo se soma a quem você é, né? Porque definitivamente nós não estamos separados do que somos pessoalmente e assim, do trabalho. Maia, uma coisa que eu sempre busquei foi sempre dividir trabalho de casa. Então, desde quando meus filhos pequenos, eu nunca levei trabalho para casa. Isso é Pronto, ótimo. a primeira vez que eu tive que montar uma estrutura de trabalho em casa foi agora na pandemia. Mas antes eu nunca tive um escritório em casa. E como foi a experiência? Olha, é assim... Confusa, como tá todo mundo. Porque quando a gente chega em casa, aí a gente tem no escritório, aí vai trabalhar um pouquinho mais. Não para de trabalhar. Né? Você dedica... E muita gente mesmo tendo voltado, a maioria, né? Todo mundo voltou para o presencial. Mas facilita também para resolver muita coisa, né? Você estando em casa. Mas... com os netos, eu faço da mesma forma que eu fiz com os meus filhos. Eu sou aquela vovó mesmo de participar, de sentar no chão, todo dia. De levar para a escola, de ir para aula de música, de pegar... A Cláudia sendo Cláudia. Sou. Não tem jeito, Cláudia. né? Para encerrar a nossa entrevista, onde você quer chegar? Quais são os seus planos? O que é que vem por aí, além dessa empresa linda que é a PDL de treinamento, consultorias... Quais são os seus planos? Maia, eu tenho muitos planos, mas eu entrego na mão de Deus. Eu quero chegar onde Ele achar que eu devo, que eu serei útil, importante para a vida de outras pessoas. Então, enquanto aqui Ele tiver um propósito para eu permanecer aqui, que eu seja instrumento. Bacana isso. Ainda tem esse lado espiritualizado, né? Que você tem, esse lado de... Sim. Né? Vai ficando até mais bonita. Né? Obrigada. Que eu digo o Tibério, né? O Tibério que está fazendo as nossas fotos aqui de bastidores, que fez as fotos do passado, né? Sim. Não é a mesma pessoa, Tibério? Tibério, ela assinando os nossos bastidores aqui. Você vai ver nos cliques que você também, internauta e telespectador, quando a gente compartilhar, a mesma pessoa. Ela tem que lançar vários livros, gente. De felicidade, você falou pouco do índice que você desenvolveu lá. Um trabalho que foi comprovado através de um
uma pesquisa, né, de um professor, do professor Sávio Normando, a tese de mestrado dele, e que ele fez uma pesquisa na Guadalajara e que foi comprovado um índice de felicidade da Guadalajara de 75%. É altíssimo, que gente. é considerado um índice muito... É um índice muito, prêmio, né? De felicidade. E isso mostra vários índices pesquisados, né, da satisfação dos colaboradores, no que diz respeito ao ambiente de trabalho. Em várias áreas, né, tudo, Cláudia? várias áreas, né? Então, foi muito prazeroso saber que todo aquele trabalho que a gente desenvolveu ao longo de 13 anos na Guadalajara, né, gerou. Sim. E quando se tem uma empresa onde os colaboradores apresentam esse índice de felicidade, naturalmente a empresa ganha. Só ganha. Né? Naturalmente a empresa ganha. E não tem nada melhor, Maia, do que a gente trabalhar feliz. Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, assim, o trabalho, ele, como a Cláudia falou, é o propósito. É tipo, o que você, não é só o que você faz na empresa, mas o que aquela empresa representa em reputação, em causas que ela adota, como que aquela empresa é vista. Você ser parte de algo que está construindo outro cenário, outro contexto maior, né? Quando a gente fala do Grupo Claudino, todas as pessoas pensam com muito carinho, né? E pensam em tantas causas que foram adotadas por vocês, da família toda, né? Quantas causas vocês abraçaram, mas você, eu acho que é quem melhor personifica, né? Porque você teve a herança das causas da sua mãe, teve o seu jeito acessível, você tem uma economia de acesso que é muito interessante, assim. Como você é acessível, como você está presente. E aí eu acho que isso foi o que colaborou para você estar em constante evolução, sabe? Aí o amadurecimento, os filhos, e eu os tive netos. uma outra oportunidade muito interessante, Maia, na minha vida, além do Grupo Claudino, com convívio com todos os colaboradores. Foi na época da primeira campanha do João Vicente, em 2006, que eu fiquei responsável pela coordenação da campanha dele em Teresina. Vendo? Ela parece que, tipo assim, ela multiplica o tempo dela. Eu já disse que ela vai ter que ensinar pra gente. Mas assim, coordenadora da campanha do João Vicente. Em 2006. Então, eu tive a oportunidade, naquela época, durante praticamente, vamos dizer, 3 meses, de conhecer Teresina, de conviver com várias comunidades. Humaniza mais ainda, muito, né, todos os processos. Então, assim, foi muito bom. Conheci pessoas, comunidades. Você é muito inspiradora, a tua jornada é muito inspiradora. Talvez você não se dê conta disso e talvez você aí do outro lado ache que isso é uma frase feita, mas não é. A gente precisa reconhecer quando líderes, em todas as escalas, quando pessoas, em todos os níveis, eles se transformam e, a partir disso, eles transformam o lugar em que eles vivem e as pessoas que estão ou não próximas a ele. Porque nessa escala que você trabalha, não é só o que orbita. Não. Você trouxe outras coisas para, né, outras pessoas, outras classes, outras causas. É muito bacana. Muito obrigada, querida, pela entrevista. Obrigada, entrevista gratidão. Linda. Tão bom dividir com as pessoas esse momento seu, sabe? Essa nova empresa de consultoria, de treinamento, de desenvolvimento de líderes. Muito feliz pela pessoa em transformação constante. Constante. Que você tem demonstrado nessa jornada. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Obrigada. Tá bom? Uma mulher, né, piauiense, né? Piauiense. Pois Piauí, já ia dizer, nasceu aqui. Piauiense e que nos orgulha e nos enche de alegria realmente. Eu vou para um breve intervalo comercial depois dessa entrevista linda com a empresária Cláudia Claudino, com essa mulher linda, Cláudia Claudino, e eu volto em instantes. Não saia daí, até já.